Fala galera, beleza? Eu sou o Enzo. Alguma coisa tem que ser feita em relação ao detetive, e as irmãs da Nasna começaram a agir. O Cole vai atrás do passado da Nasna, e a Nasna é extremamente medrosa, e temos um reencontro inesperado. O capítulo começa com uma reunião em uma passarela. Não é o lugar mais discreto, mas ok. O Manheira e quase todas as irmãs da Nasna estão ali. Mais uma vez, falta a cabra. O Hatsuka deixou todo mundo a par da situação. E também fala que antes eles evitavam falar de seu passado como humanos, mas agora isso não pode ser evitado. O Akun fala que os objetos pessoais de quando eles eram humanos precisam ser localizados e destruídos. Então a estratégia é a seguinte: eles vão formar duplas para executar essa tarefa. A série diz que eles devem compartilhar informações. A Midori então pergunta o quanto eles se lembram de suas vidas humanas. O Manheira fala que lembra até que bem. É claro que você lembra, virou vampiro não faz nem um mês. A série manda ele calar a boca. O Hatsuka fala que é claro que ele lembra. E a Midori diz que no caso do Akun, eles vão economizar tempo. Bom, tudo acertado. Eles vão formar duplas e procurar destruir seus objetos pessoais. Eles não devem fazer isso sozinhos. Afinal, se o proprietário do objeto tocar nele, it's over. E a Nico fala que tem mais uma coisa. Eles não devem se envolver com a detetive por enquanto. Eles não sabem o quanto ela sabe sobre eles. Ser subestimado assim não é legal, mas eles precisam de mais informações sobre seu inimigo. Uma das irmãs então pergunta cadê a cabra. A Nico diz que chamou ela, mas ela está trabalhando no turno da noite. Enquanto isso, no apartamento da Nasna, o Cole está tentando fazer a Nasna se lembrar do seu passado como humana e falhando miseravelmente. Eles então resolvem procurar pistas nas coisas da Nasna. Eles olham no armário. Ela voa. Isso aqui não era necessário. O Cole ressalta que é importante que ela se lembre. É para a segurança dela. A Nasna fala que mesmo que ele diga isso, ela não se lembra. A Nasna retira uma caixa cheia de jogos e consoles do armário e diz para o Cole raciocinar com ela e pergunta se ele se lembra de algo que aconteceu há 50 anos. O Cole diz que não, afinal ele tem 14. A Nasna então fala: tente se imaginar com 60 anos. O Cole não entende aonde a Nasna quer chegar. A Nasna continua. Se alguém perguntasse para o Cole de 60 anos se ele se lembra do que aconteceu há 50 anos atrás, ele responderia perguntando se a comida dele já estava pronta. E isso é tudo. O Cole diz que isso é ser senil e pergunta se a Nasna tem demência. A Nasna então fala: é verdade, eu tenho ficado esquecida recentemente, mas espera aí, sem chance disso ser verdade. Ela então comenta que o Cole ainda é jovem, então não tem nada que cause nele o sentimento de nossa, isso foi há tanto tempo. Eu vou causar esse sentimento em vocês agora. 2014 foi há 11 anos. Mas a Nasna já viveu bastante como vampira. Então tem muita coisa que ela já esqueceu. Então ela não pode ajudar. O Cole reflete por um instante e pergunta: há quanto tempo a Nasna é vampira? Ele nunca conseguiu perguntar antes, mas ele o fez agora. E pergunta quantos anos a Nasna tem. Se esse mangá fosse um pouco mais realista, essas seriam as últimas palavras desse guri. Nunca façam essa pergunta a uma mina, meus caros. A Nasna fica quieta por um momento e diz que sua memória está meio turva. Mas o Cole fala que essa amnésia só se aplica à sua vida humana. A Nasna diz que nem se lembra quando virou vampira, muito menos seus primeiros anos como uma. O Cole insiste e fala que qualquer coisa serve, ela pode contar tudo o que se lembra. A Nasna então se exalta e diz que é indelicado da parte do Cole perguntar a idade de uma mulher. Você acha que esse guri liga pra isso? O Cole não se abala e diz que eles não podem fugir desse assunto. Ele fica meio impressionado com o fato de que a Nasna se preocupa com essas coisas e pensa que ela deve ter uns 100 anos. A Nasna então cede à pressão e fala que tem por volta dos 30, 40 anos. O Cole não se impressiona. De certa forma, são números bem realistas. A Nasna fica com vergonha e cobre o rosto com as mãos. Ela diz que essa é exatamente a reação que ela esperava. Se ela tivesse 100 anos, soaria legal, mas ela é só uma senhora de meia idade. O Cole então pergunta se ele deve chamá-la de One-san ao invés de Nasna-chan, já que ela é mais velha. A Nasna fala que é muita consideração da parte dele. A Nasna, ainda envergonhada, fala que pensou que o Cole ficaria com raiva quando descobrisse a verdadeira idade dela, e que ele nunca gostaria de uma mulher que tem idade para ser mãe dele. Para alguns, isso é um grande atrativo. O Cole fica feliz em ouvir isso, porque significa que a Nasna estava pensando nele. A Nasna se recompõe e fala que eles não acharam nada que a ajude a lembrar de sua vida humana, olhando as coisas dela. O Cole então pergunta o que a Nasna fazia há 30 anos atrás. Faz uma pergunta mais difícil, guri.
As memórias dela se estendem por 30 anos. Então, qual é a memória mais antiga? A Nasna reflete por um instante e fala que sua memória mais antiga é de acordar deitada num futon nesse mesmo quarto. Daí ela viveu até o presente momento. E é isso. O Cole diz que entende, mas ele não desiste. Ele puxa outra caixa do armário da Nasna e começa a procurar. Tem muita coisa acumulada no armário. O Cole pensa que eles terão que checar cada um desses objetos. O Cole pega uma carteira. Ele abre. Não tem dinheiro. Mas ele acha outra coisa. Um cartão de paciente de algum hospital. Ele chama a Nasna e entrega o cartão. A última data marcada é de 30 anos atrás. Agosto de 1978, mais especificamente. Então esse mangá se passa em 2008. A Nasna pergunta se ela estava doente. Os dois resolvem ir até o hospital de onde veio o cartão. É apenas um hospital comum. A Nasna então pergunta se ela realmente veio para esse lugar. O Cole pergunta se ela não se lembra de nada. A Nasna diz que não. Em seguida ela fala para eles entrarem e atravessa a porta. Não tinha necessidade disso. Duvido que a porta estava trancada. Lá dentro, ninguém nos corredores, com exceção do Cole e da Nasna. O Cole diz que à noite os hospitais têm uma atmosfera assustadora. Ele vira para a Nasna, que está pensativa. Ela diz que tem um sentimento. O Cole fica na expectativa. Ela parece estar se lembrando de alguma coisa. Então a Nasna fala que isso é mal e que tem certeza que esse lugar é assombrado. Tá brincando comigo, pegadinho? O Cole se vira e diz para eles continuarem. A Nasna corre atrás dele gritando que é verdade, ela tem certeza. O Cole então pergunta se ela viu algum fantasma. Ela diz que sim. O Cole pergunta qual é o tipo. A Nasna diz que viu uma mulher flutuando através da janela. E eles estão no quarto andar. O Cole fala que ela também flutua. A Nasna continua dizendo para acreditar nela. O Cole fala que a questão não é essa. E quando ele e os amigos foram à noite ver os 7 mistérios da escola, a Nasna disse que queria ir. A Nasna fala que naquela ocasião era uma aventura. Agora eles estão falando sério. E lugares assombrados têm monstros neles. O Cole então para. Ele ouve um barulho. Ele se vira e pergunta se a Nasna também ouviu alguma coisa. A Nasna diz que o Cole não vai assustá-la tão facilmente. Mas ela já está morrendo de medo. O barulho surge de novo, dessa vez mais alto. A Nasna se assusta e pula nas costas do Cole. E diz para eles irem embora, pois não tem nada ali. O Cole fala que a coisa mais assustadora não são vampiros ou servos. Antes dele se envolver nesse rolo, ele tinha muito medo de invasão de propriedade. Naquela época, ele é que estaria sendo carregado. O Cole continua, ele fala que tem alguma coisa referente ao passado da Nasna nesse hospital. O Cole diz que o barulho veio do andar de cima. Então, ele começa a subir as escadas. A Nasna fica surpresa e pergunta se ele está falando sério. E em um filme de terror, esse guri não duraria um minuto. Chegando no andar de cima, mais uma vez o barulho. O Cole começa a procurar a fonte. Ele decide começar abrindo uma das portas. Ele abre só uma fresta para dar uma olhada dentro da sala, mas a porta se abre abruptamente. Eles gritam e a Cábora manda eles calarem a boca. A Nasna e o Cole se surpreendem com o pé da Cábora ali, e a Cábora também fica surpresa ao ver os dois, e pergunta o que eles estão fazendo ali. Bom galera, é isso. Vampiro com medo de fantasma. Sério, 30 aninhos? Primeira namorada do guri e ela é uma mulher mais velha. Grande garoto. Esse autor merece palmas por não ter metido o migué da Lola e vovó. Uma pista sobre o passado da Nasna. Pequena, mas é melhor do que nada. Deem like se gostaram, se inscrevam, comentem. Muito obrigado pelo seu tempo e tchau.